Ora, viva, caros telespectadores, sejam todos muito bem-vindos à vossa edição semanal, a primeira edição semanal do grande debate ponto a ponto comigo, Nelson Stoy. Como já sabem, temos como objetivo neste debate fazer uma análise, digamos, muito minuciosa, de forma clara e objetiva, acima de tudo, de forma muito direta dos assuntos que refletem a atualidade da nossa sociedade. No projeto de hoje nós temos aqui grandes ilustres convidados, os caros telespectadores já estão habituados, já conhecem-os por vários meios de comunicação. Nós estaremos com eles hoje aqui a discutir acerca do tema que tem a ver com o informe do Presidente da República acerca do estado de emergência. Vamos falar um bocado das expectativas, digamos, motivações do ponto de vista para a população, não é? E vamos ter aqui uma análise, digamos, política e depois também teremos uma análise, digamos, psicológica. Então vai ser um debate interessante e temos grandes especialistas e entendedores desta matéria. Para todos os telespectadores, sabem que podem fazê-lo um contato connosco através do 85 800, não é? Aliás, este contato é para quem queira contactar-nos para assuntos comerciais, para quem queira publicitar os seus serviços com a Mega TV. Também podem fazê-lo através do comercial@mega.co.mz. Para chamadas, não é? Para participar no programa, sabem que podem fazê-lo através do 85 28 29 28 570. Ou então podem também enviar os vossos, digamos, as vossas sugestões, as vossas opiniões para o pontoaponto@megatv.co.mz. Para já eu vou fazer aqui a apresentação dos ilustres convidados, não é, para o dia de hoje. Vou começar aqui com o psicólogo Cremildo Chichong. Cremildo, como está? Bem-vindo. Saudações, grande Nelson. É um prazer estar aqui. Quero saudar também a todos os telespectadores e também ao meu colega do painel, a quem eu admiro bastante. Eu já dizia mesmo antes do programa que a minha presença hoje é insignificante perante a grandeza da figura que está ao meu lado. Eu acho que hoje estou aqui mais para ouvir, assistir e concordar. Então, é um prazer estar aqui. Esperamos que possamos ter uma conversa muito produtiva, não somente para nós, mas sobretudo para os nossos consumidores, que são os telespectadores, aqueles que um dia confiaram em nós e têm confiado até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Cremildo, e mais uma vez seja bem-vindo. Rui, como está? Bem-vindo. Boa tarde, eu estou bem, eu agradeço a oportunidade de cá estar, portanto, esperemos que seja um bom debate. Obrigado. Caros telespectadores, mais uma vez já estão os nossos convidados apresentados, muito bem-vindos. Queremos agradecer a todos que estão assistindo através do Facebook, do YouTube, através da TNT, TV Cabo, também já estamos na Star Times, então estejam desse lado e acompanhem este grande debate connosco. Para começar, vou perguntar aqui ao Rui, esta, digamos, a prorrogação do estado de emergência do Presidente da República, do ponto de vista pessoal, sua opinião pessoal, é ou não? Bem, eu penso que sim, era esperado, é legítimo também, e uma vez que esta prorrogação do estado de emergência se enquadra naquilo que é o nosso quadro jurídico normativo em vigor em Moçambique, é respeitante em relação à lei, à Constituição da República. Portanto, é legal que assim se faça. Okay. Mas também podemos olhar sobre um outro ponto, sobre se havia necessidade de prorrogação do estado de emergência. Eu penso que sim, há necessidade de prorrogação do estado de emergência. Agora, o maior debate que eu penso que é importante é sobre que medidas podem ser tomadas daqui em diante sobre o estado de emergência, de modo a garantir a prevenção desta pandemia. Né? Portanto, eu penso que é pertinente que tenhamos a prorrogação do estado de emergência e o Presidente da República muito bem fez. Eu penso que isto é útil para a sobrevivência dos cidadãos e para a existência de Moçambique como uma nação. Okay. Sim, penso que é importante. Por aí, do seu ponto de vista, foi uma decisão acertada. Faço a mesma questão, mas nós já estivemos aqui a debater várias vezes. Uma das questões que, digamos, foi colocada porque espera-se, pressuposto, é que os números estão a aumentar, não é? Então, seguindo esse pressuposto, não faz sentido relaxar, temos que ir reforçando as medidas e também talvez não cheguemos ao lockdown porque não estamos em condições. Talvez seja este também um dos pressupostos que levou ao agravamento, digamos, à prorrogação do estado de emergência. Mas a dúvida que persiste, também Rui depois vai falar acerca, será que teremos uma situação em que os números vão diminuir para que a gente possa parar com o estado de emergência ou, digamos, relaxar as medidas? Se é uma doença que normalmente, pelo histórico, os casos sempre vão tender a aumentar.
Então, até que nível nós iremos? Primeiro, gostava de saber o seu ponto de vista, se acha que esta decisão foi muito acertada, e depois também se pudesse comentar um bocado acerca deste ponto. Muito certo. Eu acho que a decisão em si, ela não tem nada de errado, não é? Tanto que eu acho que os primeiros minutos do discurso do presidente foram devidamente colocados, sobretudo porque ele não apresenta apenas o que é que leva ele a tomar a decisão, mas faz um contexto todo em termos de estatísticos, a multiplicação dos casos, mas também as decisões que foram tomadas não só em Moçambique, mas também em outros países. Então, depois, no fim, o que ele diz é, olha, a decisão que eu estou a tomar teve um embasamento, não é? Não apenas nos conselhos que tive da Comissão Científica, mas também disso tudo que nós estamos a verificar, tanto com países vizinhos, assim como outros contextos. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que a decisão foi mais que correta, ok? Agora, talvez que uma coisa que tem que ficar aqui clara, que acho que podemos analisar durante esta nossa conversa, o que é que tem que ser feito com esse estado de emergência, com essa progressão que se fez. Okay. Algumas coisas que foram ditas em vários âmbitos, educação, saúde, como sendo elementos que vão sustentar os comportamentos tanto individuais e coletivos dentro desse novo quadro que se anunciou ontem, ainda carecem de uma explicação muito profunda, que eu acho que pode até fazer algum sentido. Para quem assistiu o presidente, percebeu que tinha muita atenção por parte do presidente, até precisou beber muita água. Foi um dos discursos mais longos. Sim, precisou. Foi um discurso muito longo, trocou até aí as pastas para poder. Trouxe primeiro aquela pasta de contextualização, depois aquela mais técnica. Então, eu acredito que não foi uma decisão fácil, talvez deve ser muito difícil até estar no lugar dele para falar tudo o que ele falou, mas talvez por causa dessa dificuldade, nós cá do outro lado ficamos com algumas dúvidas, ficamos com algumas reservas sobre algumas decisões que foram tomadas, que não caberá apenas ao presidente da República justificar isso, como ele diz bem que tem uma comissão científica. Eu acho que essa comissão também poderá, obviamente, aparecer aqui para justificar, não é, algumas decisões que foram anunciadas ontem, para que nós possamos tomar isto como uma diretriz para seguir naturalmente aquilo que foi dito. Portanto, a minha primeira apreciação é essa. O lockdown, claro que é uma opção que ninguém quer. E o relaxamento até desse estado de emergência é algo que já vínhamos pedindo, porque como ele diz, e bem o disse, nós não podemos pensar apenas na saúde. A saúde, ela anda junta com a economia, porque se nós colapsamos a economia, também a saúde vai ficar mal. É uma questão de saúde pública. Precisamos de ter esta economia estável, não é? Para que possamos ter capacidade de dar resposta tanto a nível da educação, a nível da saúde e outros setores. Portanto, eu acho que esta foi uma decisão mais que acertada até aqui. Portanto, o que vem depois para sustentar a decisão, isso sim, nós podemos debater. Ok. Outra questão que eu queria colocar: algumas pessoas pensam que de fato o presidente foi aqui um pouco estratega, Rui, ao anunciar estado de emergência, porque em outras condições teria sido o relaxamento, porque depois, do ponto de vista de medidas que ele anunciou, indicam de alguma forma que estamos aos poucos a voltar, não é? Porque já estivemos em situações muito críticas. Então as pessoas pensam que não. Provavelmente ele disse: estamos em estado de emergência, porque a maioria da população, se dissesse não existe mais, seria uma festa, depois sairia ali e a situação havia de piorar. Acha que foi mesmo de fato uma questão estratégica? Ou como é que aprecia esta decisão? Eu vejo sobre 2 pontos de vista. De um ponto de vista estratégico, para o Estado tomar algumas decisões e permitir que o plano estratégico do governo seja cumprido, né? O plano quinquenal do governo, em vários setores, desde a saúde, educação, área do desenvolvimento econômico, agricultura. Todo, isto é estratégico. As decisões foram tomadas para o período de 5 anos sejam implementadas. Isto é importante para o governo. Mas, do ponto de vista de uma análise holística, é preciso ter um pouco de cuidado. Porque não basta ter um país desenvolvido enquanto tem um povo doente. Não há nenhuma economia no mundo que desenvolveu com um povo doente. Eu penso que é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, as decisões foram tomadas em relação à educação. Eu não concordo muito que se abra para o setor da educação. É preciso ter um pouco de cuidado, porque senão vamos cometer erros que depois esses erros vão nos prejudicar a parte da própria economia. Não nos esqueçamos que agora o governo está a investir muito
dinheiro que estava guardado no tesouro está a ser usado para apoiar a área da saúde. É preciso que se preste atenção a esse setor. Do ponto de vista de políticas sociais, a saúde é um setor importante para o crescimento e desenvolvimento de qualquer nação. Se nós queremos ter, por exemplo, pilares integrativos da economia, é importante também que tenhamos indivíduos saudáveis, capazes de pensar, capazes de ter uma psique bem preparada para poder estruturar decisões úteis para o Estado tomar e poder resolver problemas dos cidadãos. Este é importante. Mas também nós temos alguns erros que o presidente não disse. Okay. Quais são os erros? Nós temos fronteiras porosas, abertas, sem fiscalização. Muita fragilidade do ponto de vista de controle fronteiriço. Temos um modelo de segurança muito fraco que não consegue fazer capacidade de controle interno, externo, vigilância, quer ao nível das entradas via África do Sul, das entradas via Tanzânia, Malawi, Zimbábue, e toda esta parte. Temos um espaço aéreo muito liberalizado, que permite que pessoas que venham de Portugal possam entrar em Moçambique. Este é um grande erro que devia-se prestar atenção já há muito tempo. Nós temos, por exemplo, casos de coronavírus que cresceram um pouco dentro de um período de um mês. Portanto, as medidas devem ser analisadas também, tomando em conta que tipo de governos nós temos e que modelo de governação nós queremos construir e que tipo de desenvolvimento queremos fazer. Se nós queremos fazer desenvolvimento econômico, poderemos fazer, mas se queremos fazer desenvolvimento social, desenvolver as pessoas com saúde, é preciso que nós prestemos atenção que modelos de políticas públicas vamos tomar ou que decisões vamos tomar e quais são as suas implicações futuramente. Por exemplo, eu penso que na área da educação o presidente abriu muito. Penso que era momento para podermos voltar à área da educação, sobretudo para as crianças. Não nos esqueçamos que podemos ter crianças até que trocam máscara com seus colegas. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado. E nós também temos instituições fracas em termos, por exemplo, de controle, de fiscalização. Nós estamos a falar do ensino em Moçambique. O nosso sistema de educação ainda não é integrativo. E a ausência de modelos integrativos na educação poderá prejudicar aquilo que é o elo de ligação entre os pais, o próprio ensino da educação e as escolas. E aqui pode criar, no fundo, aqui um conflito de interesses entre os pais, o sistema de educação e todo o modelo criado ao nível das escolas. Portanto, é preciso olhar com muito cuidado. Outro ponto também que eu penso que não concordo muito é o fato de que as medidas foram tomadas de uso de máscara, de higienização, da polícia, da segurança, poder fazer controle das bebidas. Eu penso que não estão sendo muito bem feitas. Há muito refrescamento em relação a essas medidas. Essas medidas, muitos cidadãos não estão a cumprir. Se nós queremos fazer uma análise, podemos sair à rua, vamos ver quantos cidadãos usam máscara. Quantos cidadãos usam máscara apenas no chapa, mas depois de descerem dos transportes públicos, esses cidadãos já não usam as máscaras. E também eu penso que o governo tinha que disponibilizar apoio para os mais carenciados, mais vulneráveis a nível da sociedade, aqueles que não têm a capacidade de ter acesso a 25 meticais para ter uma máscara, que não têm capacidade para ter acesso a gel ou outros meios. E também penso que os que têm coronavírus não deviam se manter nas suas casas. Não podiam estar no seu domicílio. Esses indivíduos deviam estar isolados num centro em que deviam ser tratados com equipe de apoio, seja dos médicos moçambicanos, dos cubanos, dos chilenos. Portanto, manter estas pessoas dentro das suas habitações, eu penso que é um grande risco ainda de propagação, tomando em conta que nós temos modelos de sociedades coletivas, o que significa que o indivíduo não sobrevive sozinho, sempre depende da sua família, depende do seu amigo, do seu primo. Portanto, é preciso estruturar a nossa sociedade sobre um mecanismo em que o Estado seja integrativo para que os modelos de consciencialização do cidadão não dependam simplesmente do governo, dependa também das medidas que o governo vai tomar e que o cidadão só tem a obrigação de cumprir. Portanto, eu penso que aqui é preciso que nós peguemos essas ideias com muito cuidado. O outro ponto que eu penso que também fez com que o presidente olhasse para esta ideia de poder abrir um pouco a educação, eu penso que o presidente está recebendo muita pressão dos doadores. Parece que não, há uma grande pressão dos doadores
para poder justificar os fundos. Os Exatamente. fundos que foram alocados ao Estado. E eu penso que nós temos que resolver o problema da economia em Moçambique para sairmos da dependência do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de outras instituições internacionais. Porque enquanto nós estivermos nessa forte dependência, como diz o professor Elise Macamo no seu livro O ABC da Nossa Dependência, é uma dependência para nos criar condições para nós cairmos na pobreza. Eu penso que nós temos que resolver problemas sérios se nós tivermos políticas públicas estratégicas, inclusivas para o desenvolvimento humano. Enquanto não tivermos esse tipo de políticas públicas, vamos continuar a dançar nessas a música, independências, exatamente. portanto, que não é salutar para o nosso país. Por exemplo, em relação ao coronavírus, grande parte das medidas foram tomadas pelo governo. Eu penso que não são decisões do governo, são decisões da pressão dos doutores. Portanto, esse ponto é muito importante porque, de fato, já foi referido e já foi avaliado isso em vários momentos, que as medidas podiam estar a ser importadas, não são medidas locais feitas, mas ao mesmo tempo também percebemos que o próprio Presidente disse que está a observar aqui o contexto internacional. O que o Rui estava a dizer, por exemplo, a África do Sul já relaxou as medidas há muito tempo, mesmo sabendo nós que está com casos extremamente elevados. Mas porque viram que a economia ia colapsar, havia necessidade de fazer isso, embora que agora estão talvez a pagar o preço, como estava aqui a dizer o Rui. Volto para si, do ponto de vista comportamental, o que é que acha? Eu gostava aqui a dizer, Rui, a incapacidade de controle do Estado, não é? E das instituições de tutela, por exemplo, para o cumprimento de algumas medidas. Acha que os moçambicanos estão há 3 meses evoluídos, não é? Desde que esta questão iniciou? Como é que acha que, do ponto de vista comportamental, estas medidas foram incutidas? Acha que estamos preparados para viver agora nesse estado de relaxamento, por exemplo, das crianças voltarem à escola e por aí adiante? Do ponto de vista da análise psicológica, pode dizer a sério? Bom, eu acho que a sociedade ela está a viver aquilo que nós entregamos para ela. Quando começou esta questão da pandemia, houve uma propagação que continua até hoje muito forte, de pânico nas pessoas. E este pânico gerou tudo aquilo que nós temos assistido até hoje. O que a mente humana faz? Se nós enunciamos para ti uma situação de perigo, você automaticamente ativa mecanismos de defesa. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, depois perceberá que talvez o perigo não é iminente. Porque tem um perigo que é iminente e tem outro perigo que não é iminente. Pior quanto mais exposição tem. Exatamente. Portanto, quando a sociedade começa a perceber que o perigo não é iminente como tal, também tem uma forma de se comportar. Isto leva ao quê? A situações que nós estamos a assistir hoje. A pessoa não põe máscara por causa do perigo de coronavírus, põe máscara por causa do perigo da polícia ou do Mahindra. Então, logo, significa que nós ainda não temos, ou seja, ainda não chegamos à consciência de que este risco diz muito sobre a nossa saúde, sobre nós, ok? Portanto, quando faz essa questão, eu percebo realmente que o grande problema foi mesmo essa questão. Por isso que encontra várias pessoas que ainda têm a percepção de que este vírus, às vezes, ele não existe. Não existe, é apenas uma invenção do Estado, sobretudo nas zonas mais recônditas, não é? Eu conheço muito Moçambique. Então, tem pessoas que ainda dizem, olha, isso aqui é só uma invenção do Estado. Ou é uma doença urbana, não é? Que é só para os ricos. Então, nós pobres dificilmente teremos esta doença. Então, esta aqui é uma questão que eu acho que leva, na verdade, a esta negligência, não é? Coletiva que temos assistido. Mas, por outro lado, este medo que nós semeamos tem uma reação. Aqueles que levaram muito sério, ou têm levado muito sério o medo que nós semeamos. Alguns pais que conversaram comigo, que eu tenho falado com eles, você deixará seu filho voltar à escola? A primeira resposta que você tem é não. Eu prefiro que meu filho perca o ano letivo, senão, além de colocá-lo numa situação de risco como esta. E eu dizia, numa outra fala, que esta forma de análise dos pais para a situação que nos encontramos é mais que justa, não é? Por quê? Não basta somente dizer que, olha, nós vamos abrir a escola. O pai não sabe o que é que o Estado irá fazer concretamente. Okay? Qual é o protocolo específico? O decreto do presidente, quer dizer, a fala do presidente ontem, mesmo para mim ficou muito confusa. Okay? Ficou muito confusa. Vamos abrir a primeira classe, depois outra fase, vamos abrir a segunda fase. Quer dizer, é uma coisa que dificilmente você pode compreender. 2. Veja, uma criança vive em Machazine, mas estuda aqui na cidade. Tem que pegar transporte público.
quem vai estar com essa criança? 2, se nós já abrimos as escolas, só estou a falar da questão da situação urbana. Sim. Se abrimos, por exemplo, esse processo de ensino e aprendizagem agora, temos que contar que teremos mais pessoas, por exemplo, precisando de transporte público. Tem que se pensar em todas essas questões e decidir-se qual será realmente o protocolo. Porque às vezes a coisa não está no abrir ou não, está na segurança do processo todo. Porque se nós não somos apresentados um protocolo específico que nos garanta a segurança, então as nossas decisões elas serão justas nesse ponto. Okay. Outra questão que eu acho que é muito fundamental perceber, eu não sei o que é que está-se a pensar. A comissão científica, como eu disse, tem que justificar bem esses pontos, porque não cabe ao presidente. A comissão científica, esta que foi escolhida, que está a tomar decisões, acho eu, por presidente. O presidente é aquele que vai anunciar as decisões que esta comissão foi analisando. Acredito que a comissão científica tem a responsabilidade de fazer pesquisas, tem a responsabilidade de fazer uma análise, levantar hipóteses científicas, validar ou invalidar as hipóteses. Então, por exemplo, tem que nos dizer que tipo de análise científica fez, ok? Para decidir a retomada usando, por exemplo, as crianças de primeiro, oitava, etc. Quer dizer, não entendi bem aquela fala do presidente, mas tem que se dizer que, olha, a base científica para a tomada dessa decisão é essa. Entendemos que ao tomar esta decisão nós teremos este comportamento. Em termos de curva da pandemia, se nós tomarmos essa decisão, prevemos que podemos adiar o pico nesse sentido. Portanto, é preciso que tudo isso seja devidamente esclarecido. Porque a informação é esta sim que permitirá que o pai entenda realmente o que é que está se querendo. E 2, outra coisa que eu quero analisar é essa questão de olhar Moçambique como um país vasto, muito certo, ok? Muito certo. Olhar um país, eu conheço distritos, por exemplo, em que as crianças das 5, das 7h30 estão na sala, assim que sai, a sala é ocupada por cabritos. Eu conheço, por causa da situação do nosso país, eu conheço. Então, quando nós pensamos nessas decisões, temos que olhar para aquilo. E 2, se nós decidimos que alguns vão esperar, ok? O que é que isso vai significar para o ensino? Ok? Sob o ponto de vista que nós temos um sistema, significa que quando há mau funcionamento do sistema, nós não somente vamos trazer implicações para crianças que estão lá nas zonas recônditas, mas também para aquelas que estão nas cidades, porque é um sistema. Nós dizemos Sistema Nacional do Ensino. Então, o sistema funciona de uma forma integrada e esta forma integrada deve naturalmente obedecer um certo critério para se tomar essas decisões. Se nós, por exemplo, decidimos que temos que fechar algum lugar, a escola não começar, o que é que vai significar para aquelas crianças daquele lugar, ok? Sob o ponto de vista escolar, sob o ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, o que é que vai significar? Se nós decidimos abrir para essas crianças de cá, e como é que nós vamos acompanhar esse processo? Porque, veja, nós temos um plano curricular. Temos um plano curricular, que essa é uma questão que não pode ficar de fora. Exato, temos um plano curricular. Então, essas crianças que começam com um plano agora, sobretudo o currículo geral do ensino, começa com um currículo agora, depois há aqueles que vão começar mais tarde. O que é que isso vai significar para a nossa educação? Então, esta questão tem que ficar muito clara. E quero terminar dizendo o seguinte, alguns que até avançam, que é bom que voltem às classes do exame. Eu fico muito preocupado com essa forma de olhar o ensino. Nós estamos num país em que o ensino está muito centralizado em examinar. Ou seja, se nós temos que voltar à 12ª, é que o nosso grande objetivo é examinar essas pessoas. Isso não é produção de conhecimento. Nenhum país vai desenvolver só examinar as pessoas. O processo de ensino não pode estar mais preocupado com examinar ou coisas semelhantes. Existem coisas mais fundamentais, que é a questão de o saber. Será que teremos o saber? Se essas crianças de 12ª voltarem, quais são as coisas que vão aprender? Ok? Não o exame como tal. Eu acho que essa não pode ser a nossa visão. E definitivamente, concordando com o Rui, também acho que as crianças da primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta, até mesmo 10ª classe, por causa de ser adolescentes, nós conhecemos comportamentos de adolescentes, que alguns ainda não entenderam isso, são esses que estão nos mercados, etc. Pode ser muito arriscado colocá-los no sistema de ensino. Agora, para as universidades, eu acho que há sim aqui espaço da gente ponderar um pouco. Eu acho que sim há espaço para a gente poder dizer que, olha, pode haver uma retomada, porque esses sim têm a capacidade de obedecer regras, podem entender o risco e ainda podem se prevenir melhor. Portanto, é isso. Essa questão da fragilidade das nossas questões de controle dos processos, não é? E acima de tudo, não é fragilidade. É que vimos que, por exemplo, digamos, a polícia e as outras forças que têm por objetivo vão criando
fragilidades no próprio sistema. Várias vezes foram necessários casos, por exemplo, de corrupção da polícia. A polícia está, de alguma forma, em alguns casos, a usar uma força excessiva. Está até, talvez, desviar o seu foco. Em vez de estarmos aqui atrás do ladrão, etc, etc, parece que a polícia agora está muito mais interessada simplesmente na questão das barracas e por aí adiante. Como é que vê essa questão? É uma questão que mesmo tendo, digamos, todas estas forças, instituições bem funcionais, com essa questão da corrupção, é algo que poderia se ajudar e poderíamos ir a algum sítio? Eu penso que não. Eu penso que esta questão do levantamento do estado de emergência não foi antecedido por algumas medidas que deviam serem bem tomadas. E isto criou oportunismo por parte da polícia e de outras instituições do Estado. Nós estamos a assistir a um forte índice de corrupção e de aproveitamento pela polícia, e é vergonhoso a polícia estar a cobrar cidadãos. E também há outros males que estamos a verificar, é de que a detenção de moçambicanos estão-se a fazer nas celas e nas cadeias, muitos moçambicanos, que também pode causar sem observar nenhuma medida, infecções. Sim, portanto, eu penso que o que não se construiu é um verdadeiro processo de educação cívica ao nível dos cidadãos para medidas de prevenção. Antes de combater, nós temos que prevenir. O que a polícia está a fazer é combater pessoas. E não está a criar mecanismos para poder prevenir. Exatamente. É preciso educar o cidadão. Dizia o presidente Fidel Castro, a história vai me absolver, mas a educação tem que ser um elemento central para qualquer povo. Eu penso que o destino central... Então a questão não seria correr para punir, mas seria criar condições que as pessoas possam perceber do Exatamente. Eu penso que aí é importante que a gente tenha em conta a questão da educação. Mas também há um outro elemento que não podemos deixar de dizer, é de que as crianças em Moçambique não estão preparadas para voltar para a escola. Eu penso talvez as universidades... Uma questão interessante, se os adultos estão a ter este comportamento, digamos, de usar máscara só quando estão... Vamos imaginar as crianças. Há quem dizia que é normal que as crianças voltem para casa. Uma criança com uma máscara diferente pergunta, filho, o que aconteceu com a sua máscara? Ah, não, troquei com... E é um risco para a infecção. É um risco, mas estamos a levar, mas é verdade, é algo que pode acontecer na verdadeira realidade. É isso. Ok, vamos um pequeno... Na volta, quero perceber sobre a questão das expectativas, porque muita gente tem expectativas pelo menos contrárias, não é? E como é que esta questão pode ser gerida por aí em diante? Bem, nós vamos um pequeno intervalo agora e voltamos já. Queremos pedir a todos que fiquem desse lado para acompanhar aqui o grande debate. Até já. A FleetTrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. FleetTrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleettrack.co.mz. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papá Nelton nunca perde o jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Estamos de volta.
expectativas, além de... Ora viva, caros telespectadores, estamos de volta do intervalo, aqui na segunda parte do nosso grande debate, com grandes ilustres convidados. Para o dia de hoje temos aqui o Rui e temos aqui o Camilo Chichão, psicólogo, que estão a ajudar-nos a debater, não é? A entender esta questão de prorrogação e do comportamento que se espera, digamos, da população em relação a esta questão da Covid. Nós já estamos na quarta vez, agora é o quarto mês em que nós vamos entrar de prorrogação. Camilo, eu perguntava, algumas pessoas tinham expectativa do presidente, principalmente a população no geral. Houve algumas entrevistas que podemos ver pelos mídias, esperavam que o presidente não continuasse mais com a questão da prorrogação. Então percebe-se que há uma percepção da própria população de que a vida está a ficar para trás e muita coisa, não é, que queriam realizar e organizar está a deixar de ser feita. Isto, obviamente, acaba tendo uma implicação naquilo que são, digamos, expectativas e um conjunto aqui de sistemas do ponto de vista psicológico dessas pessoas, para as suas vidas. Como é que acha este equilíbrio? Como é que pode ser garantido? Como é que nós podemos gerir a nível individual ou a nível de sistema e por aí em diante? É muito correto. Olha que as expectativas são coisas que são inerentes ao ser humano, não é? No dia que a gente deixar de ter uma expectativa sobre uma determinada coisa, também deixamos de existir. Pois. Porque essa expectativa que nos faz olhar para o futuro. Veja que até algumas pessoas que entram na depressão, etc., porque acabam não tendo muito essa expectativa, exato. Que é um olhar do futuro. E algumas pessoas realmente esperavam que houvesse um relaxamento. Houve um relaxamento, mas esperavam mais que isso. Por exemplo, que o presidente abrisse tudo, dizer, olha, vamos abrir as barracas, vamos abrir os casamentos, aqueles que planificaram iam se casar, etc, etc. Mas, infelizmente, não foi desta vez, não é? Portanto, como já dissemos aqui no início, eu acho que essa decisão foi mais que acertada, não é? Olhando também para o contexto mundial. Enquanto eu vinha para aqui, eu estava a perceber uma coisa, eu via uma notícia em direto, em que um dos estados no Brasil acabou de fazer o lockdown, hoje mesmo. Não é? O Brasil, infelizmente, tem essa divisão um pouco diferente da nossa, que alguns estados têm mais autonomia, os governadores podem decidir fazer o lockdown ou não, essa é relaxar ou não. Recordo-me que o presidente, desculpa cortar, o presidente Bolsonaro, ele não era nada a favor dessas medidas que estão a ser tomadas de fechar, etc. e está-me a dizer agora que ele continua não sendo, né? Continua não sendo. Está aí ligado ao Trump. Sim, ele continua não sendo, por causa dessa visão dele, de que, olha, enquanto pensamos na saúde das pessoas, temos que ter também um entendimento de que a economia faz parte do processo, não é? Senão, por exemplo, o que é que nós vamos ter, segundo essa perspectiva? Por exemplo, se a economia não abre, as pessoas não vão, por exemplo, ter a possibilidade de trabalhar. Então, temos outro problema de saúde pública, porque são pessoas sem emprego, são pessoas que não vão poder alimentar as famílias. Então, abrimos aí uma outra perspectiva de adoecimento. Mas adoecimento por causa do quê? Da fome, adoecimento por causa do desespero. Então vamos ter pessoas depressivas, vamos ter muitos suicídios. Mas mais que isso ainda nessa questão da economia, se nós focarmos todas as nossas energias na questão da Covid-19, etc., perdemos a possibilidade, por exemplo, de investir na malária, que continua matando, investir, por exemplo, na cólera, continua matando, HIV, que os casos não param de subir. E sobe muito mais que a Covid-19. E podemos até dizer que hoje tem muitas pessoas que estão morrendo por causa de malária e outras doenças, que nós estamos já dando a devida assistência, porque tudo no foco está lá. Se você for a ver no Sistema Nacional de Saúde, boa parte dos médicos estão focalizados aonde? Há pouco tempo eu vi uma notícia, que eu não sei se o Rui acompanhou, de uma criança que está a esperar uma cirurgia, ok? Muito importante para ela, mas essa cirurgia acabam dizendo que ela não é prioritária. Essa criança pode vir a perder a vida, porque muita coisa fechou. Portanto, é preciso que a tomada da decisão sobre esses aspectos todos seja feito na base de todos os dados disponíveis, que mais uma vez eu chamo a atenção mesmo a essa questão de uma pesquisa científica baseada, exatamente, só que não pode ser baseado somente naquilo que está-se a fazer no Brasil. Essa análise comparativa é importante, mas temos que recordar que Moçambique é um país diferente do Brasil, é um país diferente da África do Sul, é um país diferente de outros países. Então temos que ter antropólogos aqui, pessoas que entendem a política, pessoas que entendem mais, a questão da pesquisa, para poder avaliar a situação nacional em diferentes dimensões na área de emprego. Por exemplo, essas escolas que nós estamos a dizer, eu apreciei, vi um debate sobre pagar ou não as mensalidades, não é? Ver esta
que também foi um grande debate. E vai continuar Exatamente. agora por mais 30 Então, dias. nós tem que haver uma pesquisa séria sobre essas questões, porque não basta somente tomar uma decisão acima de outra decisão sem usar a ciência. A ciência é que vai nos salvar. Se nós não usarmos muito essa questão científica, dificilmente vamos chegar até lá. Portanto, eu olho assim. Agora, terminando, eu diria que nos próximos tempos, por causa dessa frustração das nossas expectativas, podemos esperar que as pessoas possam entrar mais em comportamentos de risco. Okay? Comportamentos de risco. A que me refiro a isso? Temos famílias que estão lá, devem se aguentar por mais 30 dias, não é? No confinamento social, apesar de não ser lockdown, tem muitas famílias que agora estão mais em casa e os conflitos familiares também podem aumentar. Se, sobretudo, nesses últimos meses as pessoas não conseguiram entrar numa nova dinâmica familiar. Este é outro ponto. O segundo ponto é que as pessoas diminuem de uma forma significativa também a sua capacidade da atividade. E por sinal, quanto mais a gente está mais para casa, mais para vamos lá, uma rotina não bem programada, dormimos mais, etc. Isto leva ao desenvolvimento de transtornos psicológicos. Falo aqui, por exemplo, de a depressão, falo aqui de transtornos de ansiedade, compulsão alimentar, até a compulsão sexual, não é? Que são coisas que podem surgir neste momento da pandemia. Portanto, é preciso que mais uma vez, voltando para esse aspecto, todas as decisões, eu fico muito preocupado, todas as decisões que estão sendo tomadas não olham muito para o lado mais humano da coisa, não sei se percebe, Rui. Não olham muito para o Rui que está numa casa, que tem sentimentos, que tem emoções, que precisa, na verdade, haver uma assistência. Temos um programa nacional, por exemplo, que dá resposta à área de saúde mental. Não porque eu sou psicólogo, qualquer um ia entender. Não se ouviu falar. Temos um programa, por exemplo, naqueles anúncios constantemente que são feitos. Eu só vi, são 3, 4, 5 dias, uma psicóloga que esteve aí falando, mas nós temos também olhar para essa questão, não é? Porque se a coisa não vai bem aqui, em nenhum lugar vai funcionar. O homem que deixa a máscara de qualquer maneira é uma questão comportamental. Isso. O homem que sai e se mistura é uma questão comportamental. É preciso entender esse comportamento, porque é preciso compreender, mas para que isso possa acontecer, mais uma vez, a ciência bem organizada é que vai nos ajudar a fazer isso. Exatamente. Rui, eu gostava mesmo de pegar este ponto. Nós estivemos aqui a debater outro dia que não se vê de fato o braço científico, não é? Digamos, as universidades, etc. Só no último momento é que vimos alguma reação de uma ou duas universidades. Por exemplo, saber que a UEM tinha capacidade de fazer testagem, mas só começou a fazer nos últimos meses ou dias e por aí em diante. Depois uma outra universidade também, quer dizer, começar a produzir o líquido, não é? Desinfetante, álcool em gel. Existia essa capacidade, sempre existiu entre nossas universidades, mas nós estamos a ver este movimento científico muito forte. O que é que se passa? Bem, é preciso primeiro que se diga que grande parte das nossas universidades são fracas em termos de investigação ou de pesquisa. Nos últimos tempos, há uma espécie de um financiamento para a pesquisa, para a investigação. Há um fraco investimento pelo Estado para a área de pesquisa e investigação em Moçambique. E nós esquecemos que é o conhecimento científico que pode dinamizar todos os setores da atividade, da economia de um país. Um país que não estuda seus problemas, esse país está virado ao fracasso. Portanto, nós temos que fazer pesquisas, é importante. Mas agora, há um elemento também que é importante, que eu verifico, sobretudo naquilo que foi um discurso do presidente, sinto que o próprio chefe do Estado não estava a falar com muita consistência no que dizia. Né? E é preciso que se diga que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é inversamente o seu ser social que determina a sua consciência. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que ter capacidade de dizer que vamos avançar e termos certeza também que vamos avançar com medidas que possam responder aos problemas. Mas tive a sensação de que ele tem um relator de uma comissão científica, que essa comissão científica não escutou outras áreas do saber, né? Como muito bem disse o colega aqui, os psicólogos, os antropólogos, os politólogos, quer dizer, uma série, até os outros médicos estão fora do Sistema Nacional de Saúde. Né? Algumas organizações, por exemplo, como a Unicef, que lida com a área da criança, há quem diz, por exemplo, que as crianças, se voltarem à escola, algumas podem ter problemas de trauma, terem medo, quer dizer, por saber que estão à escola. Estão a ir a expor-se ao risco. Portanto, eu penso que há elementos que nós devíamos tomar em conta. Mas também há um outro ponto que eu penso que é importante,
é de que este coronavírus, para os países africanos, vai contribuir para o elevado índice da pobreza, o elevado índice de desemprego, da corrupção, da marginalização, da criminalidade. Há uma série de elementos que vão acontecendo, mas que os Estados devem tomar novas medidas para fazer face a esses. Ou seja, são consequências que vão advir do processo do coronavírus, porque os governos vão tomando medidas, por exemplo, de reorganização social, reorganização dos mercados, há uns que vão estar fora desse sistema. E vemos isso também, muitos vão ficar isso vai levantar alguns problemas e é preciso que tenhamos medidas já preparadas agora. Ou seja, não podemos só depender do plano estratégico do governo. O plano estratégico do governo é uma política pública nacional, o PQG, Plano Quinquenal do Governo, é uma política pública nacional que não é distributiva, é redistributiva. Os problemas que se enfrentam nos países africanos na área da saúde necessitam de políticas públicas distributivas e redistributivas. E é necessário que as políticas públicas distributivas elas redistribuam as rendas ou os rendimentos para as classes da sociedade mais desfavorecidas, ou que não têm acesso às rendas. Enquanto que as políticas públicas redistributivas também vão alicerçar o sistema tributário dentro de todo o sistema fiscal, em que a segurança social ou a providência cria condições para o desenvolvimento ou empoderamento de quem não tem capacidade para ter acesso a um bem, seja público ou um bem social. Portanto, é preciso que o Estado garanta a provisão de bens e serviços públicos, tomando em conta também esses indivíduos que se encontram nesse sistema de serem vulneráveis, não terem acesso, por exemplo, a um cabaz alimentar. Quer dizer, é preciso que estas pessoas sejam tomadas em conta dentro do circuito da governação, estejam tomadas em conta dentro do novo modelo das medidas que vão ser tomadas. Por exemplo, o presidente diz que vai abrir porque a economia está sufocada. Mas o que é importante é ter uma economia sufocada, é ter indivíduos doentes. Essa é uma questão daquelas que sempre vai se fazer. Eu penso que é importante ter uma classe econômica bem empoderada e ter cidadãos marginalizados doentes. É preciso que a gente se questione esta parte. Né? E há uma ideia de que os pobres não estão a sofrer. Eu penso que não, devia-se prestar atenção também para os pobres. Né? Porque nós temos uma classe minoritária cada vez mais enriquecida, mais rica, que tem acesso aos recursos, aos bens de capital, mas já há indivíduos aqui neste país que cada vez mais estão pobres. E com este problema do coronavírus, ficaram fora do circuito da economia, estão a viver momentos difíceis de miséria, de penúria. Portanto, é preciso, sim, tomar essas medidas, mas também é preciso tomar novas medidas de modo a empoderar essas pessoas. Ok. Como forma de fecho, Rui, queria perguntar mesmo este ponto que está a falar. Como é que nós poderemos ter um equilíbrio, digamos, entre aquilo que é a prevenção e aquilo que é, digamos, a questão econômica? Este foi um discurso que foi muito apresentado pelo próprio Presidente da República, a dizer que nós temos que tomar medidas para equilibrar. Mas, como estava a dizer, não é possível que a economia possa avançar com pessoas doentes, mas também não é possível que haja, por exemplo, condições ou previsão de alimentos sem a economia estando deficiente. Como é que nós podemos ter este equilíbrio e qual seria o futuro agora para, digamos, Moçambique? Vamos continuar com mais quantos estados de emergência? Eu penso que, primeiro, temos que ter políticas públicas reguladoras ou regulatórias, o que significa o Estado tem que intervir na economia, regulando o preço dos produtos ao nível econômico, regulando também o comportamento dos cidadãos, face ao acesso a esses recursos. Por exemplo, há cidadãos que não têm capacidade financeira para terem acesso a certos recursos. Os que têm mais capacidade podem apoiar os que têm menos capacidade financeira. Este é um ponto. O Estado tem que prover bens e serviços públicos para as classes que não têm acesso a esses recursos. A questão do cabaz está... Eu penso que sim. É este momento que aqueles indivíduos, as camadas sociais mais desfavorecidas na sociedade deviam ter apoio a este do governo. O outro ponto que eu penso que também é importante, o Estado tem que relançar políticas públicas mais viradas para a área da educação, mais capacitação, formação, divulgação de informações. A imprensa tem que passar a produzir spots publicitários. Eu não vi dísticos já saírem muito das ruas apelarem sobre a questão do coronavírus. O Estado tem que distribuir máscaras para os desfavorecidos, os que não têm acesso. O Estado tem que ter uma segurança secreta, preparada, para estar nos locais mais difíceis, manter uma educação dos cidadãos, obrigar os cidadãos a usarem dos seus pequenos meios que têm para prevenir o coronavírus. Mas também vejo que também o governo tem que aparecer neste momento, não um governo de gabinete, um governo que trabalha no terreno,
que vive as situações. Eu não assisti, por exemplo, o ministro da Saúde a andar nos bairros para ver como é que as pessoas estão organizadas. Não assisti o ministro da Saúde a andar nos distritos, nas localidades, nos postos administrativos, mas assisti o ministro da Saúde só no Sistema Nacional de Saúde dentro dos hospitais. Eu penso que onde as pessoas se infectam mais não é só nos hospitais, mas também onde as pessoas vivem. Né? Também não verifiquei capacidades como, por exemplo, poderem fazer uma testagem de indivíduos que têm outros problemas fora do coronavírus. Né? E senti também que dentro do Sistema Nacional de Saúde o governo ainda não criou uma grande capacidade de apoio em termos de organização do sistema. Parece que o sistema ainda está muito vulnerável a questões de infecções e é preciso que se crie condições, desde distribuição de materiais para a prevenção dos médicos, dos pacientes que lá se fizerem presentes. Portanto, é preciso que haja políticas que garantam a educação dos cidadãos, mas que também o governo possa providenciar meios que possam criar condições para a prevenção e também a questão da própria segurança, garantir o combate aos males que podem aparecer. Agora, há um ponto que eu penso que também não concordo com aquilo que a Comissão Científica colocou, é de que tem que se abrir restaurantes para vender a comida e tem que se fechar os bares. Eu penso que tinha que se fechar também os restaurantes. Porque dentro dos circuitos de restaurantes, tu estás a comer ali, mas há indivíduos que estão a comer ali, mas que tem bebida ali escondida. Depois vão consumir o álcool, depois vai... Eu penso aqui, alguma coisa não está boa. Rui, essa é uma das classes mais afetadas, que é a questão da restauração. Por isso que eu dizer que há uma pressão do empresariado para a questão da economia. Mas nós temos que pensar, nós queremos ter uma economia forte e quando indivíduos doentes, o que é que vai nos valer isso? Até nos Estados Unidos, os milionários entraram nos bunkers, os bilionários entraram nos bunkers, o Warren Buffett entraram nos bunkers, porque eles viram tendo muito dinheiro, mas sem ter boa saúde, não vai. Portanto, é preciso pensar. Tá bom. Xixão, o que é que achas acerca deste ponto, acima de tudo, deste comportamento? O que é que nós podemos ver, esperar? E como é que as pessoas poderão se comportar? Eu vou pegar o ponto que estava a dizer, a questão da exposição. Quanto mais expostas as pessoas ficam a um risco, vão relaxando aos poucos, não é? Por uma questão de adaptação, as pessoas adaptam, começam a ver uma forma de podemos viver com isto. O que é que nós podemos esperar nesses 30 dias? Será que de fato vai haver aquelas condições em que espera-se que as pessoas usem mais máscara? Como é que isso pode acontecer, se for o caso? Olha, eu acho que nós vamos ter mais uma atuação policial, ok? Para regular isso de uma forma contundente e também um pouco violenta, já vou adiantando isso, por isso já chamar a atenção as pessoas lá em casa, tem que esperar isso, ok? Porque primeiro o próprio Presidente da República deu esta autoridade, deu esta responsabilidade e também deu as asas já a todos membros da corporação para usarem do braço ferro para poder regular isso. Então eu encontro pessoas que irão obedecer às regras justamente por causa do medo da correção, ok? Portanto, se não tivesse um policial, o que nós teríamos são pessoas que iam se espalhar, se misturar, se envolver em comportamentos de alto risco, justamente por causa disso que nós já dissemos. Algumas pessoas já estão a relaxar, diria o quê? Sozinhos, não é? Essas medidas, não é? Quando começou a Covid-19, tossíamos assim. Hoje é minoria. Não faz diferença. Se lavávamos mãos 20 vezes por dia, hoje é só de manhã e pronto. Já aqueles que até já não lavam mais as mãos, significa que estes já deixaram de perceber o vírus como sendo de alto risco. Até olham como se fosse um problema de outra pessoa e não deles. Portanto, eu acho que essa é uma coisa que nós precisamos melhorar. E eu queria mesmo, terminando essa minha fala, dizendo, por exemplo, se o Ministério da Educação tivesse avançado com o cancelamento do ano letivo, não significaria a mesma coisa com o cancelamento da educação, porque aqui temos duas coisas. Uma coisa é um ano letivo, outra coisa é educação. Cancelar um ano letivo significaria naturalmente fechar as escolas completamente, mas mesmo assim o Ministério da Educação poderia ter a responsabilidade dentro da Comissão Científica de criar programas, por exemplo, educativos
capazes de compensar esta educação, sendo que a educação é uma coisa que não depende inteiramente da escola. Então essa eu acho que foi uma das coisas que não foi bem pensada. Cancelar o ano letivo não significaria que a educação ia continuar. De que forma? Fazendo reformas curriculares, capacitando mais os professores, esse financiamento, por exemplo, que nós dizemos que estamos a ser tão cobrados, isso é verdade. Mas que tal, por exemplo, conversar com o doador? O dinheiro que era para comprar material X, nós vamos, ou para financiar ou pagar o professor, etc. Nós vamos alocar, a pagar o professor até acho que vai ser contínuo, mas podemos alocar para ampliar uma rede de educação de qualidade e voltarmos próximo ano mais preparados para fazer face a essa questão que nós temos um problema, porque olha, voltar não significa que vamos ter qualidade. E eu não estou a perceber como é que essa coisa vai ser. O professor em si, na escola, hoje tem um problema muito grave. O professor é ao mesmo tempo pai encarregado de educação, porque tem um pai ausente, é ao mesmo tempo o professor assistente social, é ao mesmo tempo psicólogo, é ao mesmo tempo guarda, é um conjunto de coisas. As nossas escolas não têm um pessoal para começar, não têm um preparo técnico, então são várias coisas que eu acho que podemos aproveitar este ano aqui para poder tentar consertar, não é? Sobretudo a reforma curricular. Ok, muito obrigado, caros convidados, pela vossa presença aqui. Este tema de fato merece muitos debates, várias análises, mas queremos agradecer pela vossa presença. Rui, obrigado, também Xixão, obrigado. Caros telespectadores, também queremos agradecer por ter estado conosco desse lado, acompanhar aqui este grande debate. Nós prometemos que voltaremos com os convidados aqui em várias outras oportunidades para falar acerca de vários outros temas de interesse para a sociedade e de interesse para o caro telespectador. Continue a acompanhar a restante programação da Mega TV e não se esqueça, temos mais 30 dias, não é? Estado de emergência, nada de relaxamento de medidas, como estiveram aqui a dizer os nossos convidados. Vamos continuar a prevenir, vamos continuar a cuidar uns aos outros e esperemos que Deus possa nos ajudar e que possamos, depois dos 30 dias, estar com casos controlados ou pelo menos possamos, digamos, reduzir ou aumentar o número de recuperados. Muito obrigado por estar estado deste lado. Nós, quando ficamos por aqui, voltamos na próxima edição do grande debate ponto a ponto, comigo, Nelson Toy, e até já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco